Olá, aquele abraço. Aqui estamos mais uma vez com o nosso farol tricolor e o Bahia segue na sua rota de padecimento. Será a defesa? Será o ataque? O esquema tático? Bom, ou talvez tudo isso, não é? Um treinador que no jogo de ontem contra o Palmeiras, o Bahia ganhando por 1-0, o Palmeiras não jogando nada. O goleiro do Bahia nem foi testado, que era um elemento que todos temíamos no seu desempenho. Não pelo profissional que ele é, mas pela falta de experiência, por falta de sequência de jogos, né? Falta de ritmo, mas o cara não foi nem acionado. E aí a gente acompanha o jogo, quando a coisa está esquentando, o treinador do Bahia acha de tirar de campo Lúcio Rodrigues. Não satisfeito, ele tira também Everton Ribeiro. Quer dizer, então a coisa do Bahia passa muito por esse treinador. E os detalhes a gente tem mais em sequência, hein, Diego? É isso aí, Bahia, mais uma derrota, falar tudo sobre esse jogo, pela 34ª rodada já da Série A do Campeonato Brasileiro, só faltam 4 rodadas agora, e vamos Isso. falar aí sobre a classificação, sobre tudo que aconteceu na Fonte Nova ontem, depois da nossa vinheta. Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a vinheta. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui do Farol Tricolor. Vamos pedindo a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e dêem uma olhada também no botãozinho aí de Seja Membro para você fazer parte do clube aqui do Farol Tricolor, fazer uma contribuição mensal e ter uma relação diferenciada com notícias atualizadas no WhatsApp e alguns benefícios que a gente divulga tanto aqui quanto lá no nosso grupo. Pai, ontem Bahia 1, Palmeiras 2 na Arena Fonte Nova, triunfo de virada do Palmeiras e que mantém o Bahia numa draga, uma sequência de jogos sem vencer, que já se arrasta. Desde que o Bahia deu aquela respirada nos 45 pontos, o Bahia só conseguiu um ponto depois disso, está com 46, vê já uma parte intermediária da tabela colada, vê a parte ali do G6 muito afastada, então o Bahia vai se encaminhando para um final de campeonato melancólico. Como a gente vai ver aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso. Deixa eu passar para você também essa tabela para a Passa. gente conversar sobre ela. E tá aí pronto para você também. E aí a gente vê a disputa pegando fogo lá, né? Depois que o Palmeiras venceu o Bahia, o Botafogo empatou contra o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, por isso, está a 2 pontos do Botafogo e ainda tem confronto direto, ou seja, tanto Palmeiras quanto Botafogo dependem só de si para o título brasileiro desse ano. Depois vem o Fortaleza, ainda com jogo a menos. Flamengo, Internacional, São Paulo ali no G6. E em sétimo, o Cruzeiro, que o Bahia estava a 1 ponto do Cruzeiro. Se empatasse, deixa eu conferir aqui. Se empatasse, ainda não passaria o Cruzeiro, mas ficaria só ali por um gol de saldo. Mas acabou perdendo o seu jogo. Depois, o Vasco da Gama e o Corinthians, já coladinhos ali no Bahia, né, a 2 pontos do Bahia, então o Bahia corre risco real de perder essa 8ª posição, mas é claro, vai ter um jogo em casa contra o Atlético Paranaense no próximo domingo. Na zona de rebaixamento, por enquanto, Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lembrando que o Bahia ainda enfrenta Cuiabá e ainda enfrenta Atlético Goianiense, os dois já, muito provavelmente, quando enfrentarem o Bahia, matematicamente rebaixados. Esse aí é o cenário atual da tabela da Série A, com o Bahia literalmente caindo pelas tabelas, pai. Já há algum tempo, não foi de ontem, já há algum tempo o Bahia Sim. está nessa pegada aí de limitação. O Bahia não pode. Eu sou repetitivo algumas vezes, mas desde que você tinha mais entusiasmo por isso, outros tantos torcedores do Bahia dizem: olha, eu quero ver ainda, eu ainda não estou convicto. Só também para não estragar. Porque para alcançar voos mais altos, o Bahia tinha que ter um treinador com a outra visão. Tinha que ter um técnico. Tinha que ter um diretor de futebol que soubesse contratar jogadores de defesa, pelo menos. Porque não acertou uma. Acertar um é forte dizer. Acertou
O próprio Gilberto, que ontem, inclusive, fez uma boa partida. Boa partida, verdade, concordo. Boa, muito, muito boa, das melhores que ele fez desde que chegou à Bahia, parecendo aquele começo, não é? O próprio Santiago Arias foi uma boa contratação, e só pela defesa. Só, todos de todos de todos. Então, não podia alçar. A maior prova disso é que o Bahia, na dependência da zaga, se não fosse Gabriel Xavier. Na dependência da zaga, não escala Vitor Cuesta. Era um drama, vem ou não vem, não vem ou vem. Será que não vem? Acho que o Botafogo vai querer, tem time querendo. Não entra Vitor Cuesta. Vitor Hugo só vai para banco. Então, já ficava difícil. Uma equipe que quer chegar a uma disputa como a Libertadores da América, não já na disputa, mas para chegar à disputa, tem que ter, no mínimo, jogadores que correspondam como alternativa no banco. Esses que citei, nem assim estão sendo aproveitados. Fora um treinador, como já disse, que é pródigo em tirar os melhores de campo. É impressionante. Outra. É impressionante também como jogadores que não estão atuando como titulares se contundem e levam muito tempo fora de campo. O papo não é que joga muito, fica cansado. Os jogadores que ficam descansados, aspas, que não estão jogando muito. Uhum. Olha como é que está a situação do Iago Borducci, que chegou outro dia. Como é que está essa preparação? Qual é o drama? Qual é o problema? Já não joga mais o Campeonato Brasileiro. Ele, quando chegou a mostrar algum serviço, já não joga mais esse Campeonato Brasileiro. Já não joga mais esse ano. Pronto. Claro, o Campeonato Brasileiro termina em 8 de dezembro, já não joga mais esse ano. Aí você dá uma olhadinha assim, diz quem é que está mais? Rezende. Rezende há algum tempo é reserva. Sim. Qual é o desgaste que vem tendo de jogos? É preciso ver também, é preciso o que o Bahia faça, uma reavaliação também de toda a equipe de trabalho do futebol, do treinador à comissão técnica. É preciso ver isso. Mas siga você. Beleza. Tá, aí deixa eu voltar para nossa tela para lembrar a galera de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu colocar agora aqui de fundo a escalação do Bahia para esse jogo contra o Palmeiras, um jogo muito esperado e uma escalação que trouxe alguns elementos de novidade, ainda que a base tenha sido mantida, né? Por exemplo, a gente quando olha ali a estrutura daquele meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro foi mantida, mas a gente inegavelmente teve um ataque que é um ataque de muita mobilidade e que deu muito resultado no primeiro tempo. Tanto pelo lado de Ademir quanto pelo lado de Luciano Rodrigues, o Bahia teve uma movimentação diferenciada, o Bahia criou oportunidades, conseguiu espaços na defesa do Palmeiras, é verdade, desfalcada, mas ainda assim uma defesa forte, um time muito bem treinado, e o Bahia conseguiu fazer uma movimentação diferente. Outra surpresa, claro, foi o goleiro escalado, Adriel, depois de muito tempo voltou a ser titular, Marcos Felipe vem em má fase, todo mundo sabe disso, a gente destacou por aqui também, e a opção pela zaga, como a gente tinha previsto no pré-jogo, foi para o lugar de Canives, David Duarte e não Vitor Cuesta, que nós escalaríamos a princípio. Só falar o Bahia de 1 a 11, diga. E que eu ressaltei que ele botaria David Duarte por também, conta também da altura. E você também me acompanhou nesse pensamento. Você vai botar David Duarte, aquele papo da altura. Sim. Mas vai em frente. Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Ademir, Lúcio Rodrigues no ataque, técnico Rogério Ceni. Então Rogério tirou Cauli do time principal, né? Ele voltou ali com Caio Alexandre e Jean Lucas, tirando Cauli e colocando principalmente Ademir, né? Que foi a mudança do meio para frente, foi a titularidade de Ademir. E esse foi o time do Bahia para o confronto contra o Palmeiras. Palmeiras veio mais ou menos como a gente tinha pensado mesmo. Dudu foi titular, foi a diferença principal ali da escalação que estava sendo projetada pelo Globoesporte.com e a gente trouxe aqui no pré-jogo, mas Dudu muito mal no jogo, muito bem neutralizado por Gilberto, acabou tendo um desempenho bem distante daquele Dudu que a gente se acostumou a ver nos últimos anos no Palmeiras, com grande destaque ali, jogando pelo lado esquerdo do campo, cortando para o meio, fazendo suas jogadas. Mas a gente... Diga, pai. E começou fazendo muita onda, parecia que ele ia ser o dono do jogo.
Mas na Começou verdade, ciscando partida, apagou. Depois apagou sim, totalmente. sim, sim. Foi substituído, inclusive. Isso. Mas a gente viu no primeiro tempo, só para falar, um Bahia muito bem em campo, bem postado, conseguindo encontrar os espaços no meio de campo para trocar a bola, né? E principalmente com ataque insinuante, que é o que falta muitas vezes ao Bahia. O ataque do Bahia deu opção, fez jogadas. Eu achei a Ademir muito bem no jogo. A Ademir, para mim, fez um Bem no excelente jogo. primeiro tempo, Sem né? E dúvida. no segundo tempo bem também, mas no primeiro tempo ainda mais, dando É melhor opção, no primeiro partindo tempo. para cima, fazendo a jogada de linha de fundo, né? E Lúcio Rodrigues também muito bem no jogo, né? Um Muito ataque que bem. foi presente, um ataque que criou Vivo, um ataque oportunidades, esperto. vivo, esperto, muito diferente daquele Muita ataque mobilidade. modorrento que a gente estava Isso. vendo nos Muita últimos jogos do mobilidade. Bahia. Isso aí se refletiu em oportunidades, né? O Bahia teve um lance muito bom, cruzamento de Luciano Juba, para o cabeceio de Ademir ali aos 12 minutos do primeiro tempo. Bahia continuava, controlava as ações do jogo. O Palmeiras não conseguia chegar até a área do Não Bahia. conseguia. Não conseguia de jeito Estava nenhum. nas cordas. Nas cordas. Nas Palmeiras cordas, que realmente nem nas luta de cordas. boxe. E aos 26 teve o gol de Lute, um bom lance pelo lado esquerdo, pelo lado direito do campo com Everton Ribeiro. Gilberto, muito consciente, fazendo a jogada que ele gosta de fazer, que é Isso, sair ali da lateral para partir um pouquinho mais, jogar um pouquinho como meia e deixar o corredor aberto. No caso, para isso. Ademir, quem aproveitou nesse lance foi Everton Ribeiro. Gilberto ajeitou e Lúcio bateu forte da entrada da área, aquilo que você destacou muito bem aqui, pai. Lúcio não tem esse negocinho de passezinho, Não, vira para lá, vira para cá. não. Teve a oportunidade, ele manda no gol. Coisa de É, atacante mesmo, coisa de uruguaio que isso. é. Isso. Mandou no cantinho de o Everton, que foi Raçudo. nela e não conseguiu, raçudo. E fez esse 1-0 pro Bahia aos 26, que era totalmente justo pelo que as equipes demonstravam. Sim. Mais adiante, o Bahia continuou com pressão e perdeu um gol com Jean Lucas. Isso é coisa de treinador. Jean Lucas não pode aparecer na finalização. Eu acho porreta os papos de Rogério Ceni. Eu tenho aqui anotado. Ele, no fim, falou das oportunidades que perdeu. O pessoal fez ótimas perguntas, os setoristas, como sempre, bem espertos, um trabalho legal que também fazem. Mas perguntavam muito sobre o ataque que perdeu o gol. Sim, mas a defesa que tomou. E a defesa que tomou. Aí, no fim, ele aí vem na entrevista, só tentando acrescentar, que já foi no fim, mas só para Sim, caracterizar sim. esse ponto, ele diz, mas Biel perdeu aquele gol, aquele lance, eu sei, mas Thiago também naquele lance, ele mas não falou de Jean Lucas, que pegou de cara a bola de frente na cara do gol. Já não é a primeira vez, em quase todos os jogos, Jean Lucas perde uma chance de gol. Perde pelo menos uma chance clara de gol. A culpa não é de Jean Lucas, porque ele não é um finalizador, ele é um volante. A culpa é de Rogério Ceni, treinador, de sua comissão técnica, que tem que observar isso. Quem tem que aparecer ali na finalização é um especialista. Jean Lucas tem que ficar mais para trás. Ele andou fazendo gol no Bahia. Sim, chutando normalmente do bico da grande área, da meia-lua, na faixa intermediária que seja. Então não pode Jean Lucas aparecer no ataque como um elemento de finalização. Então o Bahia perdeu depois do que tudo você disse, ainda no 34 primeiro minutos esse tempo, lance de Jean a Lucas. grande oportunidade. Sim, Que venha. poderia ampliar. Bela defesa de Everton também. Eu acho que é bom Muito boa destacar defesa, isso. O Jean Lucas claro. chutou forte, não muito bem colocado, chutou mais ou menos em cima do Em goleiro, cima mas do o chute cara. forte. Uma bela Sim, defesa de Everton, um dos muito boa destaques do defesa. Palmeiras no jogo. Aos 40 veio o lance fatídico que mudou o jogo. Né, uma falta feita por David Duarte, numa afobação ali em cima de Rony. E Rafael Veiga, lance que foi muito falado aí, gerou polêmica, puxou a bola bem para trás para conseguir um ângulo para encobrir a barreira. Rogério, inclusive, na entrevista falou que tentava sempre fazer isso também. E aí eu ouvi o Rogério falar que ninguém fez nada e tudo. Não é verdade. A Ademir estava no lance, reclamou com o juiz. É verdade. E a E Ademir foi estava lá e advertido. E reclamou. foi E advertido. o juiz deu uma bronca nele e aí Foi. não fez o que tinha que fazer, que era manter a bola à A distância barreira que correta não da andou. barreira. A Isso, a barreira barreira tem não que andou. andar.
Mas assim, mas eu vi que a Ademir estava no lance e É reclamou, verdade. falou com o juiz sim no lance, mas ainda assim, Rafael Veiga bateu a falta, aí teve até, eu até conversei com meu pai no grupo sobre o posicionamento de Adriel no lance, achei Adriel um pouquinho mais pro lado direito do que deveria Muito, na cobrança, muito pro lado mas direito. para mim Adriel não tem culpa nenhuma no gol, a falta para mim foi perfeitamente cobrada no ângulo, não vejo responsabilidade de Adriel, aqui a gente acredito que discorde um pouquinho, mas Sem para mim a problema. cobrança é indefensável. A cobrança perfeita de Rafael Veiga. A questão foi essa questão da barreira, do posicionamento e tudo. Mas para mim, nenhuma culpa de Adriel no lance, ainda que o posicionamento dele tenha sido mais para a direita do que poderia ser. Mas aí, é Ele claro, não você. teve culpa, ele não teve culpa no gol. Dois goleiros não pegariam aquela bola. Mas a posição que ele ficou, a postura que ele teve e a barreira toda do lado de cá permitiu ao jogador do Palmeiras calcular, pensar e dizer qualquer um que tenha categoria. Um Neto, chamado hoje em dia de craque Neto, nunca vi, os grandes craques nunca botaram craque no coisa, o Neto bota no dele craque Neto, já é chamado assim. Zico, Roberto Dinamite, outros tantos de tantos, com aquilo ali o cara já caprichou, disse, o goleiro está todo lá, a barreira está toda aqui, o goleiro de onde está nunca vai chegar, é só cobrir a barreira que é gol. Se ele está mais para o meio do gol, o cara ia dizer, pô, diminuiu o meu ângulo, a coisa aqui eu já não posso bater, não, será que eu não bato? Será que eu vou? O cara estava tranquilo, parou, pensou, premeditou e bem, ele tem que fazer isso para o time dele, e o goleiro estava colado do lado direito da defesa, da sua trave, praticamente colado, o lado de cá todo aberto. Ele não teve culpa no gol que tomou, mas a postura, o posicionamento dele e a formação da barreira permitiram ao jogador do Palmeiras, o Veiga, ficar bem à vontade e vislumbrar exatamente o lance de finalização, o lance de cobrança da falta com muita felicidade. O gol que ele tomou, ele não foi culpado. Ele deixou um cenário pronto, errado, para que quem ia bater a falta ficasse muito à vontade e mirasse com muita tranquilidade, como eu disse, premeditasse, numa boa, premeditar no sentido melhor de aproveitamento. Só isso. Pronto, eu mantenho minha divergência. Achei que ele estava um pouquinho mais, mas para mim demais, ele para estava mim o demais, não foi um pouquinho posicionamento mais, da não. barreira não estava errado. Para mim é um lance totalmente normal. Ele colocou a barreira no canto, ficou no canto oposto, mas exagerou realmente um pouco mais Claro, para a direita na minha visão. Mas ainda assim, exagerou cobrança demais. perfeita, Perfeita. indefensável. Minha visão é essa. Não coloco culpa em Adriel no gol. Depois, no finalzinho Nem do eu. primeiro tempo, o Bahia sentiu o gol, mas o Palmeiras não conseguiu produzir nada efetivo também. Conseguiu escanteio ali na parte final, mas nada demais. No segundo tempo, o Bahia novamente voltou melhor. E quando a gente vê assim as alternativas, as possibilidades criadas no jogo, a gente vê que as maiores chances foram todas do Bahia, à exceção do gol Sem de dúvida. Flaco Lopes no final do jogo. Sem dúvida. Só para a gente falar aqui também das substituições, né? Os times voltaram com as mesmas formações, mas quem saiu primeiro foi Biel, desculpe, saiu Tassiano e entrou Biel, uma substituição que eu achei interessante, inclusive naquele momento do jogo. Né? O Palmeiras depois fez uma mudança tripla, né? Colocou Gustavo Gomes, Vanderlan e Rômulo no jogo. Né? E Vanderlan, inclusive, deu o passe para o gol de Flaco Lopes. Né? Depois o Bahia mexeu com Cauli e Everaldo no lugar de Ademir e Lúcio Rodrigues, isso aos 28 do segundo tempo, substituição para mim que não fez o menor sentido essa saída de Lúcio Absurda. Rodrigues. Bem no Estúpido. jogo, fez o gol, quase faz um no segundo tempo também. E mais à frente saiu Everton Ribeiro e entrou Thiago. Eu acho que a entrada de Thiago, a gente fala muito de Thiago, inclusive, aqui. Eu acho Thiago um jogador interessantíssimo, de muito futuro. Demais. Mas tirar Everton Ribeiro, pra quê? Tirar o passe de Everton Ribeiro no jogo desse, eu também não Estupidez. gostei dessa mexida. São duas Nem eu. substituições que eu não gostei. Absurdas. Só para falar dos lances que o Bahia teve, eu anotei aqui o Lúcio aos 13 minutos, jogada, um lançamento maravilhoso de Gabriel Xavier para Ademir do lado direito do campo. Ademir cruzou para trás, o Lúcio bateu uma, o Everton defendeu, bateu de novo, o zagueiro do Palmeiras cortou quase em cima da linha. Né? Aos 34, a tabela de Biel com Cauli achou Biel livre, Biel perdeu um gol feito.
né, de cara com o Everton, bateu por cima da meta. Aos 39 teve o gol anulado de Thiago. O Rogério falou desse lance que Thiago não pegou bem na bola. É verdade, a bola não entraria no gol, pelo que deu para ver. Thiago poderia ter finalizado melhor e conseguido fazer o gol. Né, o cruzamento de Gilberto nesse lance, uma excelente partida de Gilberto, meu pai já falou disso. Concordo, Mas aos concordo. 43 veio o gol de Flaco Lopes, gol inclusive não confirmado imediatamente, mas o VAR confirmou corretamente. De fato, Corretamente. cruzamento do lado esquerdo de Vanderlan, que tinha entrado na segunda etapa, Flaco Lopes cabeceou, a bola bateu na trave e atravessou sim a linha por completo, sem sombra de dúvidas, a Sem marcação dúvida. correta, e o Palmeiras venceu esse jogo. Eu acho que meu pai até discorda um pouco de mim nesse aspecto, mas para mim o Bahia fez uma excelente partida. Excelente partida. Eu acho que o Bahia foi montado inicialmente de uma maneira correta, surpreendeu o Palmeiras. O Palmeiras não esperava a postura que o Bahia teve, notadamente no primeiro tempo. O Palmeiras ficou acuado, nas cordas mesmo, como meu pai falou. O Bahia criou, fez o gol, criou outra chance que poderia ter ampliado o placar, não fez isso. E veio um lance da falta que mudou o fim do primeiro tempo, mas não o segundo. No segundo tempo, para mim, o Bahia continuou a ser superior, continuou a criar mais alternativas, mas no fim do jogo veio o cruzamento. Palmeiras é um time que não desiste, é um time Claro. muito experiente, muito preciso, Muito, superior muito. tecnicamente ao Bahia, mas não Claro. foi superior no jogo. Na minha visão, não foi superior no jogo, Não foi. mas conseguiu esse resultado que era tudo que ele queria e que o Bahia não queria na situação, pai. Bom, perfeito. Eu concordo com você em tudo que você falou, discordo daquela questão do goleiro, porque eu acho que ele, com toda a barreira que estava ali, o cara fica inspirado. Tem um buraco ali, o goleiro não vai chegar e ele caprichou. Se o goleiro está mais para o meio se movimentando, mais morreu. Segundo tempo. E ali, vou trazer o detalhe. David Duarte, grandão, altão, o tal jogador alto, Uhum. o Rogério Ceni, dos seus treinos, com seu auxiliar técnico, que era de logística quando você chegou para São Paulo. O seu auxiliar técnico saiu do São Paulo, ele aí virou auxiliar técnico, e Charlenberg. Que vocês ficam nisso, você não vê que não pode um zagueiro como esse, numa bola daquela, era a única coisa que o Palmeiras queria, era uma bola parada daquela. Porque não tinha jeito, não estava jogando para fazer gol. E o cara, uma estupidez, David Duarte. Uma estupidez, Rogério Ceni e sua comissão técnica, que fica olhando o lance do menino Thiago, que realmente não bateu bem no gol, mas você bota ele 10 minutos no fogo, o time lenhado em campo, já baixando a crista, e você observa. Agora, você não, em nenhum instante observou que tomou um gol, o primeiro gol, quando o Palmeiras estava morto em campo, o Palmeiras voltou para o jogo por conta daquele gol. Se desse para o intervalo tomando 1-0, o Abel ia fazer uma confusão lá dentro. Então, você não disse que David Duarte tinha um lance que ele podia combater o jogador. Ele, maior do que o cara, já foi espanando na meia-lua. Ora, então, não tem. E no segundo gol que o Bahia tomou, você disse, não, é porque Juba, que não vem bem, não vem bem, mas ontem fez uma boa partida na frente, apoiando na frente. Fez. Aí você não disse que a bola o cara recebeu lá na direita, não tinha ninguém, o cara parou, ajeitou o cabelo, arrumou o uniforme, olhou direitinho, não apareceu ninguém nem para espirrar, nem para tossir, o cara tomar um susto. O cara cruzou, nem no treino do Palmeiras ele tem essa folga para treinar. Só jogando contra essa marcação do Bahia, que Rogério Ceni não fala. Ele fala quando o Gabriel Xavier tem alguma falha, quando o Juba erra alguma coisa. Repare as entrevistas de Rogério Ceni. Do menino que está começando agora, Thiago, você sabe falar, Rogério Ceni. Mas você não diz que o Bahia não consegue, empatando de 1-1, 1-1 já era um bom resultado jogando contra o Palmeiras, mesmo dentro de casa. Você não consegue ter no seu time, com as suas substituições absurdas, alguém que, quando o cara pegou a bola ali, pegou do lado esquerdo Do do ataque. ataque do Palmeiras, o cara parou, ajeitou e caprichou no cruzamento. Nem nos treinos do Palmeiras, nem no Campeonato Paulista contra as equipes menores tem isso. O cara até podia comer um, comer outro, pronto, tudo bem. Passou por um, passou por outro, cruzou. Mas o cara pegou livre, não tinha ninguém. Desses que entraram descansados, o Rogério Ceni. Você que é o treinador de time cansado, de jogador cansado, que vive substituindo jogador cansado, só faltam 4 jogos. Quero ver quem está cansado
e não vai aguentar 4 jogos aí. Então não tinha ninguém, o cara cruzou e no cruzar, o grandão, o altão do David Duarte não estava lá. Quem subiu foi Juba, Sim. que é lateral esquerdo, estava pelo aquele lado ali, mas ninguém subiu da defesa. O cara ajeitou, se arrumou o uniforme, conferiu a câmera, olhou a torcida, olhou quem é que estava, quem não estava, pronto, cruzou, não subiu ninguém. E quem subiu foi Juba. Juba é baixinho, cadê o alto? Cadê o altão? O Rogério Ceni dos jogadores altos, cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Não pode passar lotado com isso não, Diego. O cara fica só, ele só aponta um ou outro. O erro ele não aponta. É certo que o time perde muitos gols, mas o time que toma tantos gols como o Bahia toma, o ataque tem que fazer pelo menos 2 por jogo. Senão tá perdido. Sim. Continue. É isso aí, pedindo a galera mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Seja membro também do Clube do Farol. Vamos falar agora aquele quadro já conhecido aqui, já tradicional aqui do nosso Farol do Pós-Jogo, que são as notas do professor Fernando Cabuz. Pois é, as notas do professor Fernando Cabuz, vamos lá. Opa, vou colocar aqui na tela errada, agora sim. E a gente tem aí a escalação do Bahia novamente para a galera de casa acompanhar. E para começar, a nota de Adriel, pai. Adriel não participou do jogo, assistiu o jogo. Adriel praticamente assistiu o jogo. Eu achei que um lance assim, de maior participação dele foi logo no começo, um cruzamento que veio, como ele é grandão e compridão, ele interceptou a bola do cruzamento. Verdade, lembro do lance. Ele estava bem avançado. Eu achei até que ele fosse soltar a bola, mas ele conseguiu agasalhar. Com essa preocupação, como ele é grandão, foi lá e pegou bem. Sim. Mas não foi em nenhum instante acionado na partida. Poucos instantes, um lance ou outro. Ele não tem culpa. Uma nota 6 para ele, não comprometeu, mas não foi cobrado. O Palmeiras não atacou. Quando David Duarte fez a falta e o Palmeiras fez o gol, e depois, no segundo gol, quando o cara fez o cruzamento e os altões não subiram. E, claro, o Rogério Ceni viu o defeito de Luciano Juba. Então, ele não foi acionado poucas vezes. E não teve culpa dos gols que tomou, claro. Sim, a nota. A nota 6. Pronto. Por não ter jogado, né? Por não ter praticamente jogado, eu vou dar 5 para ele, que também não teve grande destaque, vou ficar com 5 para ele. O 6 foi por causa daquele lance, do primeiro lance. Beleza. Que ele mostrou presença, vivacidade. Sim. Os laterais foram Gilberto e Luciano Juba. 8 para Gilberto, fez uma belíssima partida, vibrante, foi à frente, participou ali, quando você disse bem, quando o Dudu pensou que ia fazer a festa, ele acabou a festa de Dudu umas vezes, o Dudu correu, foi para a linha de fundo, que é o estilo dele. Mas a farra que o Dudu pensou que ia fazer, não conseguiu. Nota 8 para ele. Ele não teve tanta culpa no gol que tomou, no segundo gol, quando o cara ajeitou, porque tinha que ter alguém cobrindo ele. Ali. É verdade. Alguém daquele foi pelo lado dele o cruzamento. Pelo lado dele. Mas ele estava mais atrás. Ele estava ali na defesa. O cara veio cruzar, ele estava mais atrás. Ele estava um pouquinho mais centralizado com o jogador que estava, ele não cobriu a tempo. Se Tassiano está naquele jogo, muito provavelmente estaria daquele lado ali cobrindo. Mas está sendo não na formação que o Rogério tem feito. O Tassiano está mais do lado esquerdo. Mas Tassiano poderia cobrir aquele lado que ele. Esse papel, inclusive, Tassiano faz muito bem. Mas Rogério, infelizmente, não aproveita ele fazendo isso. Não aproveita, não. É isso, então a nota 8 para Gilberto. Gostei muito da atuação dele. Eu vou descer para 7 só por causa do lance do gol, que queira ou não queira, foi o cruzamento foi pelo lado dele. Devia ter cobertura, devia, mas ele poderia estar lá. Mas uma boa partida de Gilberto, eu concordo. Era lance de meio de campo, ali para cobrir o cara. E Juba na lateral esquerda? Não está bem em marcação. Teve bem no ataque. Uma nota 5 para Juba. Eu subo o Juba para 6. Tô discordando sempre um pontinho para lá ou para cá de você hoje. O Juba... exatamente. Tudo na margem de erro. Mas Juba... Eu acho que o Juba teve uma partida melhor do que as últimas. Por isso eu vou dar um 6 a ele, né? Eu acho que ele acertou em alguns momentos. Ele fez uma coisa que o Rogério Ceni fala muito de que é uma qualidade dele, que ele é um armador, né, um organizador. Ele muitas vezes achou passes bons para o meio de campo da lateral esquerda, fez boas inversões de jogo. Vou subir um pouquinho o Juba, porque afinal o gol foi em cima dele, mas ali é um atacante, um centroavante alto, mais forte que ele.
Ou seja, é difícil para um jogador como ele cobrir um Claro. lance daquele de cabeça. E Flaco, é bom lembrar também, Flaco não cabeceou totalmente livre não. Juba pressionou ele, ele quase perde o Sim. gol afinal. Enfim, mas eu vou dar 6 para Luciano Juba. Na zaga central, Gabriel Xavier e David Duarte. 8 para Gabriel Xavier, 3 para David Duarte. Eu acho assim, Gabriel Xavier, eu achei um excelente jogo de Gabriel Xavier, muito bem no Concordo. jogo. Ganhou quase Concordo. todas as disputas, Concordo. impressionante. Aquela coisa que você fala da limpeza da área, a cobertura que ele É faz do impressionante. lateral, ele É é muito impressionante. preciso, tem um tempo muito bom para fazer essa cobertura. Realmente é um jogador que é titular mesmo do Bahia, para mim, sem É o sombra de único. dúvidas. É o Da único zaga é zagueiro o bom que o único. Bahia tem. É o Único. único zagueiro bom Concordo. que o Bahia tem. Bom. Concordo. E Rogério Ceni demorou uma vida para botar o É cara, né? verdade. É verdade. David Duarte, eu acho que merece nota baixa porque ele estava no lance fatídico do jogo. O Palmeiras não estava fazendo nada de nada e ele fez uma Claro. falta desnecessária que mudou o andamento do jogo. Então acho que é 3 mesmo, dá um 3 para David Duarte, vê se na próxima Canives não jogar, Rogério pelo menos tenta outra alternativa. Vou defender isso quando for a alternativa, já que Canives todo jogo tomar cartão é capaz dele arrumar mais uma suspensão aí daqui pro final do campeonato. No Aí, meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas, pai. o Caio Alexandre não melhora mais. Não melhora mais. Tanto que passou a ser substituído. Era o jogador insubstituível Uhum. do treinador Rogério Ceni. Fez alguma coisa ele fez, mas chuta pro gol todo zonzo, todo perdidão, Finalizações ele todo tentou no primeiro tempo horrível. horrorosas. Como ele era no Fortaleza, como ele era quando chegou no Bahia. Em Copa do Nordeste, essa coisa toda, fazendo gol e aproveita. Horrível. 4 para ele. E Jean Lucas um pouco melhor do que ele. Nota 5 para Jean Lucas. Concordo com as duas notas. Concordo com as duas notas. Achei Jean Lucas um pouco melhor que Caio Alexandre. Mas nenhum dos dois com grande destaque. Tanto que, quando o Acevedo entrou no segundo tempo, a gente chegou a ver um time diferente ali na frente de zaga, né? Um time É. Mas mais Rogério Ceni não bota. presente, né? Mais Mas presente. Rogério Ceni Acevedo não bota tem que Acevedo ser de titular do primeira, não. Bahia. Ah, não bota, não Tem que bota. ser titular do Bahia. Pra mim isso tá claríssimo. Ou sai Caio Alexandre, ou sai Jean Lucas. Mas Sai os Acevedo dois tem que ser até. titular. Ou sai os dois até e Tassiano vem pro meio. Pode ser também. Rezende. Não, e Rezende tá chegando aí, ele vai botar Rezende tá Rezende. voltando. Vamos Que é ver. alto. Eu acho que Arrebentador. Acevedo vai ser titular em breve. Vamos ver se Devia Rogério vai fazer contratar, essa mudança. devia contratar um time de basquete dos Estados Unidos e botar para fazer pré-temporada com os jogadores do Bahia, para os caras aprenderem a jogar futebol e o Bahia aprender como é que faz com bola alta. Tá bom. Everton Ribeiro e Tassiano mais à frente, pai. Tassiano não fez um bom jogo, Não. não fez um bom jogo, estava mal acomodado em campo, não fez. Eu sou um admirador do batalhador Tassiano, do jogador Tassiano, que está sendo muito prejudicado no esquema tático, mas Está. ontem E está está. sendo E muito. ontem, novamente, no lado esquerdo do Ontem campo, uma foi, parte. É. foi um absurdo a orientação que deram para ele, porque o Rogério Ceni não solta o time do Bahia, ele trava o time do Bahia. Como ele viu o Palmeiras jogar e não viu as substituições, como o Palmeiras mudou, como não mudou, então ele botou Tassiano para ter uma função tática que não é o esquema de Tassiano. Função tática para aquilo ali tem que ser um meio-campista, tem que ser um Jota da base. Ele está perdendo o jogo, está dando vexame com esses caras todos. Tira Caio Alexandre e Jean. Ontem ele tirou Cauli, que ele nunca tem. Tira. Sim. Tirou Cauli. E o time respondeu bem, é bom que se E, diga. e Cauli, quando entrou, dentro do possível, Entrou bem no serviço, jogo. deu passe para Pro aquele lance de passe Biel, fantástico muito bom para o lance. Biel. Então, foi como eu disse, ninguém morre, não. Se ele tirou Exatamente. Cauli, o esquema do Bahia era montado para Cauli, ele tirou Cauli, por que não tira Caio Alexandre, que Cauli está entrou bem. fraco? Salvo engano, o lance de Thiago, que foi cruzamento de Gilberto. A jogada, quem abriu para Gilberto foi Cauli também. Tem No essa lance de impressão Thiago do também. gol Não tenho anulado. certeza, não, mas tenho Ou essa impressão. seja, Cauli entrou bem no jogo, concordo. Mas Tassiano mal. A nota de Tassiano. 4. Não pode ser mais do que isso. Não deu para jogar mais do que isso. Eu acho que é E por aí. E Everton. Everton Ribeiro não chega a um 8, mas a um 7 ele chega. Jogador Sim. diferenciado. Sim. E aquilo que eu já falei uma vez, a gente tem um tempo curto hoje, o que Luxemburgo falou um dia, que a substituição que se faz não pode fazer do jogador principal, do jogador mais virtuoso, a não ser que ele não possa. E quem disse isso a ele foi Zidane, se não me engano. Sim.
Quando ele tirou no jogo aí, o cara disse: o senhor não podia me tirar, não por mim, mas é porque os caras tinham medo de mim. Quando a gente saiu, ele e um outro lá perdeu. Mas é isso. 7 para Everton Ribeiro. E se fica no jogo, Everton Ribeiro tinha uma outra função e podia ajudar muito mais o Bahia. Com certeza. Perdeu aquele elemento diferenciado. que incorpora a personalidade, um elemento que tem personalidade do jogo. Sim. Mais à frente, Ademir e Lúcio Rodrigues. Bem Ademir do jogo. 7 para ele, não fez o jogo todo. 7 para 8, eu não tinha pena, não tenho pena. Bem Ademir. Vibrante, alegre, brigão, baixinho, sequinho, mas reclamando. Foi o único que reclamou do lance. Falou muito bem, Diego. Sim. Quando o Veiga ficou ajeitando para lá, ajeitando para cá, ele foi lá, tomou esporro do péssimo juiz. Wagner do Nascimento. Aliás, tem uma observação do lance que eu mandei aí. Você viu, não foi, Diego? Eu botei do que mandou no grupo? Não lembro o que foi. O lance observa com um especialista em arbitragem que os jogadores do Palmeiras estavam colados na barreira do Bahia, não estavam na distância regulamentar. O lance tinha que ser anulado. Sim, vi. Sim. Porque tem que ter uma distância dos jogadores que compõem aquela segunda barreira, né? Que não aconteceu no lance. Mas Wagner Nascimento Magalhães não vê isso quando ele não quer. Que é um fraquíssimo, mas não perdeu por causa de Wagner Nascimento. Perdeu porque o técnico do Bahia é ruim, o treinador é ruim. Certo. Isso. E Lúcio Rodrigues? 8 ou 9, mas não fez o jogo todo, eu não posso dar uma nota. 8 para ele. 8 para Lúcio Rodrigues, indiscutivelmente titular do ataque do Bahia. Hoje titular. Não precisa tirar. Hoje titular. E não precisa tirar não, viu, Rogério Ceni? Se ele não treinar bem, mantenha. Não fique no cochicho com seu auxiliar, o Charlenberg, com as anotações de treinamento, não. Tem que jogar menino de 21 anos, raçudo, gringo, uruguaio, baixinho, sangue na veia, que briga, que dá empurrão, que reclama com todo mundo quando tem que reclamar. Então não é esse pessoal sem sangue que você só vê coisa de treino. Beleza. Não dou 9 porque ele não fez o jogo todo. 8. Eu vou dar 8 tanto para Ademir quanto para ele. Você deu 7 para Ademir, eu vou subir Ademir para 8. Gostei muito de Ademir no jogo. Essa eu mudo com você, é verdade. 8, Ademir foi vibrante. 8 para os dois. Boa, e eu acho que é uma lição para Rogério. Esse ataque mais rápido, mais veloz, ele pode escalar e que dá resultado. A lição de Rogério é treinamento. O que tiver na anotaçãozinha ali, ele aí bota o que for de anotação. Treinou tantos minutos, não sei o que, tá cansado. Esse papo chato da porra. Entre os jogadores que entraram, pai, no segundo tempo, algum destaque? Não. Eu destaco o Acevedo, acho que Acevedo entrou bem no jogo, como já era de se esperar. Já falou, né? Acevedo, porque já falou, mas eu pensei que tinha falado dos outros. Acevedo já falou, sim. Biel, agora eu também gostei. O problema de Biel é que ele vai ficar marcado pelo gol perdido, mas ele entrou e deu uma dinâmica interessante no time no segundo tempo também. Eu acho que melhor do que Tassiano estava fazendo naquela posição ali. Mas, entre os que entraram, o destaque para mim é Acevedo, sem sombra de dúvidas, mostrando que precisa ser titular do Bahia. Mais uma vez mostrou isso. Para terminar... Biel também tem que ser titular desse time. Se não tiver Biel tem condições, sim. Eu não falei de Biel porque não deixaram o cara jogar, o cara entra no segundo tempo, já entra no fogo, naquela confusão. Começar Biel bem, Rabel. Eu sou Biel para o primeiro tempo e Ademir se ele estiver cansado. Claro, essa é a minha tese de sempre. Sim. Então, o treinador do time cansado, ele deve saber isso, mais do que eu, para isso ganhar fortuna. Então, Biel começando e... o ataque Biel e Lúcio é um ataque, para mim, muito promissor. Um ataque que pode dar samba, sem sombra de dúvidas. Para terminar, Rogério Ceni, pai. O time jogou bem. Mas perdeu. E perdeu também porque ele tirou os 2 principais jogadores do time. O jogou bem, seria um 7 para ele, mas perdeu. Tirou 2 jogadores do time, vamos dividir por 2, 3,5, 3, para não dar a média 0,5 médio. 3 para ele, de Rogério Ceni. E mais, Rogério Ceni, essa cobrança de falta ridícula deve ser coisa de treinamento. O treinador faz isso. 3 caras para cobrar aquela falta perigosíssima que o Bahia teve a favor dele. No lance. Verdade. Não é? Tá ali Luciano Juba, que é um especialista, fazia gol no esporte sozinho, cobrando falta. Não precisavam 3.
time tá alinhado, precisando ganhar, precisa empatar. Ali a gente já estava tomando 2-1. Precisando empatar. Não, acho que estava 1-1. Acho que estava 1 a Estava 1. 1-1? Acho, não tenho certeza, viu? Eu também Talvez, não tenho, talvez. não. Deixa pra Mas eu lá. acho Não que vem 1 ao a caso. 1. Não muda o que eu vou falar. Isso não muda o que eu estou pensando. Falta a favor do Bahia. Luciano Juba toca para. O que é isso? Para Jean Lucas, porra. Jean Lucas chuta no cara, a bola vai na lua. O outro cara veio, fez o gol ali sozinho. Chegou ali, Exatamente. parou. Eu sempre disse, 2, 3 numa bola para cobrar falta, só se fossem virtuosos, fossem naquele mesmo lance, Zico, Roberto Dinamite, E Éder Ailton para dar um chute Bira. forte. Pois é, mas 3 assim, só quem serve para bater a falta ali é Juba. Mas o Bahia tem um treinador, rapaz. Os treinos dele, imagine como devem ser, porque ninguém sabe como é que são. 3 caras ali naquela bola, velho. Deixa Luciano Juba. Não perdeu, perde todas as faltas com 3 juntos, com 2 juntos. Deixa o cara bater sozinho. É com você, Juba, bata aí. Ah, ele tem perdido ultimamente? Tem, deixa perder. Agora, Luciano Juba dá o toquinho na bola. Jean Lucas batendo gol. Ah, porque ele treina bem assim. Então faça isso no treino e faça outra coisa no jogo. 3 para Rogério Ceni mesmo. Pois é. Na anedota de Rogério eu vou discordar bem, porque eu Boa, acho que o Bahia muito fez um bem. grande jogo. Partida Concordo. muito boa. Eu gostei muito do Bahia ontem. Eu Também. acho que eu acho que esse ataque que foi escalado, como a gente pede há muito tempo, um ataque de mais mobilidade, um ataque com Sim. mais jogadores para ocupar o campo de ataque, dá opção para o meio de campo. Eu acho que isso teve efeito, pode ser melhorado ainda mais, né? Se Tassiano for puxado para o meio, Biel colocado no ataque, por exemplo. Mas eu acho que o Rogério Ceni tem méritos, mas como houve substituições erradas e essa sequência que deixa o ânimo, deixa a confiança do time embaixo, tem tudo a ver com ele, eu vou ficar com 6 para ele para esse jogo. E o resultado não veio. Então vou fazer uma nota bem mais alta que você, porque eu achei que o Bahia fez uma boa apresentação. Não merecia perder o jogo, mas Não infelizmente, merecia. infelizmente tem as suas falhas de sempre, que também são culpa do treinador, é verdade. Por isso eu vou dar essa nota um pouco diferente para ele nessa partida. Algum destaque final, pai? Não, mais uma vez, a arbitragem, eu não gosto do trabalho do Wagner Nascimento, mas não prejudicou em nada. O lance da falta é aquele lance que o cara do Rio observou, especialista em arbitragem também, mas aí a culpa é do Bahia. Aí o Rogério sempre falou algumas coisas certas, aí Uhum, é malícia, mas isso ele tem que ensinar. Ele era cobrador de falta, o cara que era um dos é melhores cobradores de verdade. falta sendo goleiro, não consegue ensinar o time dele a cobrar. Pois é, Aliás, eu verdade. li outro dia no Globo Esporte, que a gente acompanha também sempre, é um dos canais que a gente acompanha, as finalizações têm sido treinadas por Charles. É por isso que estão finalizando mal. Beleza. Valeu, galera do Farol Tricolor. Se você tá aqui com a gente até agora, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá uma olhada aí, dá um botãozinho de seja membro para você ter essa relação diferente aqui comigo, com meu pai, tanto aqui quanto lá no WhatsApp. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente volta provavelmente com essa live de pré-jogo, que já tem Bahia Atlético Paranaense no domingo às 16 horas na Arena Fonte Nova. Valeu, galera. Até a próxima. Bora Bahia. Aquele abraço a todos e às amigas também. Continuem ligados aqui no Farol. E se você já é inscrito, chame novos inscritos, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. Vamos reforçar o nosso time, já que o Bahia está tão fraco, vamos reforçar o Farol Tricolor. Aquele Valeu. abraço, até a próxima. Bora, Bahia! Valeu, bora. Tchau, tchau.